Então, o texto a qual eu quero ministrar é esse. Mas antes de eu ministrar esse texto, eu quero contar uma história bem rápida. Faz tempo que eu não conto história, né, irmãos? Eu quero contar uma história bem rápida, para que você entenda o que nós vamos fazer aqui. A pastora ministrou aqui sobre a volta de Jesus. Irmãos, tem crente que não aguenta nem ouvir falar sobre a volta de Jesus, porque os negócios deles estão tudo na terra. Quando você fala que Jesus vai voltar, para eles é uma tristeza, porque os bens, os tesouros, está tudo aqui na terra, irmãos. Estão apegados às coisas. Então Jesus voltando, ele vai ter que desapegar, e aí? Mas só que Jesus fez uma promessa. Jesus fez uma promessa para a igreja. Quando Jesus ressuscitou, com o corpo glorificado, Jesus reuniu os discípulos, os mesmos que estavam dormindo. Jesus reuniu ele e falou: olha, eu vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar uma morada para vocês. Vou. Irmãos, a minha morada e a sua não é aqui. Tem gente que está aí investindo em mansões, mas a sua morada não é aqui. Não é. E aí, conta-se uma história que um casal, por volta dos seus 25 anos, congregava em uma enorme igreja, muito grande, uma cidade. E o pastor dessa igreja fez um convite a eles, para eles irem cuidar de uma igreja em outro país. E de pronto eles aceitaram esse convite. Novos, mas casados, não tinham filhos. E eles foram para esse outro país. E eles ficaram ali longos anos, fazendo a obra de Deus, cuidando dessa igreja. Muitos anos. E na ida deles, eles deixaram a igreja para trás, deixaram as suas amizades para trás, a sua cidade, deixaram os seus familiares para trás, e foram fazer a obra de Deus. E eles ficaram lá nesse país muitos e muitos anos. Eles voltaram, já tinha por volta de 60 anos de idade, mais ou menos. E aí o pastor, a qual tinha enviado eles, falou para eles: olha, o tempo de vocês chegou aí, pode vir embora. Naquela época não existia avião para eles transitar, para vir desse país. E eles vieram de navio, desse país para o país deles. E aquela, sabe, como que fala, ansiedade no coração deles, como que eles seriam recepcionados? Como que eles seriam recepcionados? Quem o aguardava ali no porto, onde eles iam desembarcar do navio? Se a igreja a qual tinha enviado eles, aquela grande igreja, estava ali no porto recepcionando eles, aguardando eles, se os seus parentes, os seus pais, os seus sobrinhos, toda a sua família estava ali aguardando a chegada deles, havia uma expectativa no coração deles, porque eles passaram muitos anos fora do país deles, distante da igreja, distante dos seus familiares. E quando foi de longe, eles avistou a praia, o final do mar, e uma multidão de gente, muitas pessoas à beira da praia. Eles pensaram que todo aquele povo estava aguardando eles para recepcioná-los. E quando eles foram chegando mais perto, desembarcou ali do navio, e eles perceberam que aquele povo não estava esperando eles. Aquele povo não estava ali para recepcionar eles. E já começou a bater uma tristeza no coração deles. Só que aquela multidão que estava ali, estava aguardando o marinheiro, o piloto lá do navio, porque era o aniversário dele. Estava fazendo uma surpresa para eles,
para o comandante do navio. E esse casal ficou decepcionado. Mas não veio ninguém para nos recepcionar. Quantos anos nós passamos em outro país, fazendo a obra de Deus, cuidando das coisas do Senhor. A igreja não veio recepcionar nós. Os nossos pais, os nossos parentes. Ninguém veio nos recepcionar. E eles foram para a casa deles, a qual eles tinham deixado, muito decepcionado, muito triste. E o homem falou assim, falou para sua esposa, eu vou dar uma saída na cidade, eu vou ver como que está a cidade, ver se eu encontro algum amigo, porque eu estou muito angustiado. E a mulher dele falou assim, eu não vou, eu vou ficar em casa orando. E ele saiu para a rua, decepcionado, angustiado, nervoso, sabe, ele estava completamente desolado, o homem. E ele voltou para casa, e ele encontrou a sua esposa na pia lavando vasilha, e num tom de deboche, assim, com aquela decepção, ele falou para sua esposa assim, você ficou orando, o que foi que Deus falou com você? O que Ele falou para ti? E ela respondeu para ele assim, não chegamos em casa ainda. Ninguém ganhou o bombom, tudo meu. Ninguém falou, eu não respondi, eu não ouvi. Então todos os 4 são meus, põe dentro da minha bolsa. Põe lá. Guarda lá. Eu pedi para vocês prestar atenção na palavra, só que vocês não respondeu. Então o título dessa ministração é Não chegamos em casa ainda. Moral de toda essa história. Aquele casal, mas o homem queria a sua recompensa aqui na terra. Queria ser reconhecido aqui na terra. Queria o seu galardão aqui na terra. Mas o que foi que Deus falou para a esposa dele? Que eles não tinham chegado em casa ainda. Porque a minha e a sua recompensa, nós só vamos receber ela naquele grande dia, a qual nós vamos morar, aonde Jesus preparou essas moradas. Lá sim é a nossa casa. É lá que é a nossa casa. Então, meu querido, vamos usar os nossos sentidos corporal, como o tato, que é pegar. Você pode pegar a palavra de Deus e começar a proclamar ela, a ler ela, falar do Evangelho. Vamos pegar a nossa visão, né, para começar a ver o que Deus está fazendo. São os sentidos que Deus tem nos dado. Vamos pegar a nossa audição para começar a ouvir o que Deus está falando. Para começar ouvir o que Deus está falando. Vamos pegar a nossa língua para sentir o sabor das coisas que Deus tem dado para nós, para mim, para você. O paladar, sabe? O gosto. Vamos pegar o nosso olfato para nós sentir o bom perfume
do Senhor. Hã? Vamos usar os nossos, sentidos que Deus deixou para nós no corpo, para desfrutar das coisas boas que o Senhor tem para nós aqui na terra, mas com o entendimento que a nossa morada não é aqui, é lá. Não adianta, querido. Se você espera recompensa aqui, você não vai ter. Esse casal, eles ficaram decepcionados com a igreja, com seus familiares, porque ninguém os recepcionou. Mas Jesus falou assim: olha, quando vocês for fazer algo, não faça para o homem, faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Porque quando nós vamos fazer para o homem ele vai te decepcionar. Por mais que seja uma pessoa boa, mas um dia ele vai te decepcionar. Então não queira fazer para o homem, faça para o Senhor. O Senhor, sim, Ele vai nos recompensar. A minha e a sua morada está sendo construída dia após dia lá no céu. Mas com os materiais que nós mandamos daqui para lá. Que tipo de material você está mandando para construir a sua morada? É palha? É feno ou é madeira? Porque as moradas que Jesus está preparando para a igreja, as ruas são de ouro. Creio eu que as casas também serão de bronze, de prata e de pedras preciosas. Nós estamos falando, querido, de coisas celestiais. Então vamos usar os nossos sentidos: ouvido, visão, tato. Vamos conseguir sentir o cheiro. Vamos usar a nossa boca para ter o paladar, para sentir o gosto. Mas todos os nossos sentidos, eles precisam ser usados em prol das coisas de Deus. O que seu ouvido está ouvindo? O que os seus olhos estão vendo? Em que as suas mãos estão pegando? E o que a sua boca está falando? Lá no Getsemane, Jesus falou: olha, chegou o momento do Filho do Homem ser entregue aos pecadores, mas vós estão dormindo. Jesus, Ele entregou a vida dele, por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não ficar aí com esse negócio de choramingando pelos cantos, porque ninguém me deu um reconhecimento, porque ninguém me viu, porque ninguém me deu graça e paz, porque ninguém me apoiou em alguma área. Jesus ficou sozinho na cruz, no momento mais difícil. Jesus pregado na cruz, até lá, Jesus ficou sozinho, porque era necessário Jesus vencer a morte, era necessário Ele vencer a morte.
Agora, eu e você não estamos pregados numa cruz. Só porque alguém passou e não falou graça e paz já é o motivo de você ficar decepcionado? Só porque ninguém não reconheceu alguma coisa que você fez já é o ponto de você abandonar Jesus? Querido, decepções nós vamos ter todos os dias da nossa vida. Jesus falou assim: aos pobres vocês têm todos os dias, mas a mim não terá. Decepções nós vamos ter todos os dias da nossa vida aqui nessa terra. Você vai ser decepcionado lá no seu trabalho. Você vai ser decepcionado lá na sua faculdade. Você vai ser decepcionado na rua por onde você passa. Lá na sua casa você vai ser decepcionado. Dentro da igreja você vai ser decepcionado. Mas sabe por que você está sendo decepcionado aqui? Porque muitas das vezes você está fazendo para o homem, e esperando recompensa desse homem. E esse homem, ele é falho. E esse homem, ele não vai te recompensar a altura. Não vai. Jesus não esperou recompensa de ninguém. Jesus não esperou recompensa dos discípulos. Jesus não esperou recompensa da sociedade. Não. Porque ele sabia que a recompensa dele estava no Pai. E precisamos ter esse entendimento e ter ciência disso, que a nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa está lá no céu. Ah, pastor, eu quero ser reconhecido. Querido, reconhecido de quê? Reconhecido de quê? Precisamos sim aguardar no Senhor, todos os dias livrarmos, sabe, da aparência do mal, todo dia ser crente. Isso nós precisamos. Precisamos ser convictos de quem nós somos em Jesus. Precisamos, sabe, resistir o diabo. Isso nós precisamos. Precisamos, sabe, abandonar o pecado. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos carregar a cruz de Cristo. Coisa que a igreja dessa geração não está querendo fazer. Queremos mais recompensa. Queremos mais ser visto. Queremos glória para nós mesmos. Enquanto Jesus está no Getsemane, sendo prensado pelos meus pecados e pelos seus pecados. E quando eles prenderam Jesus, eles crucificaram Jesus na cruz. Querido, a morte de cruz daquela época era a morte mais humilhante que existia. Era a morte de cruz. Jesus foi pregado entre dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. Tanto da direita como da esquerda devia alguma coisa, mas Jesus não tinha um pecado. Porque era necessário o cordeiro, sem nenhuma mancha. Era necessário um cordeiro completamente limpo para tirar o pecado do mundo. Por isso eu hoje
a igreja, eu e você, podemos erguer as nossas mãos para os céus e dizer: eu sou livre. Mas essa liberdade foi Jesus que conquistou ela lá na cruz. E não foi um preço qualquer. Jesus não quis ser reconhecido por ninguém. Jesus não esperava a aprovação de ninguém. Jesus não esperava alguém bater nas suas costas e dizer: olha, você está fazendo um bom trabalho. Jesus não fazia isso. Jesus não esperava isso. Porque o Pai o enviou ele na terra com um propósito. E todo o propósito de Jesus era cumprir o propósito do Pai. E qual é o nosso propósito? Ser reconhecido? Esperar elogios? Ser visto? Ou cumprir o propósito de Jesus para nós? A qual Ele nos enviou. Porque eu tenho um propósito que Jesus colocou na minha vida. E eu preciso cumprir esse propósito até aquele grande dia. Ou eu vou ficar transferindo a culpa para terceiros. Ah, eu não fiz porque fulano não me reconheceu como obreiro. Ah, eu não fiz porque ciclano não me ungiu a pastor. Ah, eu não fiz porque ninguém viu o que eu fazia. Aí eu fiquei decepcionado. Eu fiquei frustrado. Jesus passou por tudo isso, irmãos. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Jesus foi chamado de comilão. Jesus ele foi chamado de toda sorte de nomes naquela época. Mas havia um propósito do Pai na vida de Jesus Cristo. E quando lá naquela cruz, quando ele falou: Pai, está consumado, eu e você ganhamos a liberdade. Agora, o que nós estamos fazendo com essa liberdade? O que você tem feito com a sua liberdade em Cristo? Tem feito como esse casal? Trabalhou na obra, mas ele queria a sua recompensa aqui. Ser visto pelo seu pastor, ser visto pela igreja, ser visto pela sociedade. A recompensa ele queria aqui. Mas Jesus falou assim que quem ganhar aqui vai perder lá. A minha recompensa precisa ser lá. Porque Jesus falou assim: ó, comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, viu, Edmar? Você vai morar numa casa com os materiais que você está mandando para lá, e além de você morar nessa casa, você vai ganhar um galardão que Jesus vai te entregar. Para você: olha aqui, ó, servo bom e fiel. Então, meu querido, não é aqui, é lá. Mas para isso, eu preciso, sabe, me comportar aqui na terra como um cidadão celestial. Eu preciso saber quem eu sou aqui na terra. Ah, porque todo mundo está indo para cá e eu vou também. Não, para aí. Não é porque todo mundo está indo para cá que você tem que ir, não. Você tem que ir por onde a palavra fala para você ir. Ah, mas está todo mundo indo para a direita, eu vou também. Querido,
Não. As coisas desse mundo não pode fazer parte da vida de um crente. Por quê, pastor? Porque as coisas desse mundo, todas elas vão ser gastas nesse mundo. Agora, o que precisa fazer parte da sua vida é leitura da palavra. Você põe os seus sentidos, sabe, para funcionar. Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia. Deus nos deu 5 sentidos, irmãos. João diz que quando ele comeu o livro, ele começou a sentir o gosto. Você precisa comer a palavra. E como, pastor? Pega a Bíblia. Vai usar o sentido que Deus te deu. As parábolas de Jesus, ele falou assim, ó, quem tem ouvido, ouça. É aqui, querido, ó. Audição, para ouvir. Para ouvir. Aquele homem não ouviu, mas a mulher dele ouviu. Ó, o Senhor falou que nós não chegamos em casa ainda. A nossa recompensa está lá. Porque Jesus conquistou ela na cruz. E o que queremos? Eu falei mais cedo aqui para os nossos discípulos que a tentação ela é inevitável, querido. Jesus ele foi tentado no deserto com toda sorte de tentação. Ela é inevitável, vai vir mesmo. Vai vir sobre a sua vida, vai vir mesmo a tentação. É inevitável a tentação. Por onde você anda, no seu trabalho, na sua faculdade, sabe, todos os lugares, a tentação ela é inevitável. Por quê, pastor? Porque a tentação, você pode, você vem para cá, você foge, vem para você não pecar. Você não pecar. Porque se você pecar, querida, cada dia que passa, você vai se distanciando da cruz. Cada dia que passa. O pecado, ele é opcional. Você querer ou não. Aí vai de mim e de você. Você acha que Jesus não foi tentado no deserto? Foi sim. Mas em nenhuma dessas tentações, Jesus cedeu. Sabe por quê? Porque havia um propósito na vida dele. Enquanto eu e você não descobrir que há um propósito na nossa vida, nós vamos sempre estar cedendo ao pecado. O pecado sempre vai estar levando vantagem na nossa vida. Por quê? Porque nós não descobrimos qual é o propósito de Deus na nossa vida. E aí, meu irmão, nós vamos banalizar a cruz? Vamos banalizar o sacrifício de Jesus? Tudo que Jesus passou. E nós vamos ser igualar o mundo. Mas Jesus, ele aguarda a igreja dele se manifestar sobre a terra. Sabe? Se manifestar de forma visível sobre a terra, para que as pessoas enxergam que a igreja dele está viva sobre a terra. Sabe por quê? Porque esse mundo, irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo,
ele já está cheirando mal. O mundo já está cheirando mal. Sabe por quê? Porque o sal que Jesus deixou na terra não estão salgando. Não estão salgando. E muitas pessoas vão para o inferno, porque a igreja do Senhor, como sal, não está salgando. Estão preocupada com reconhecimento, estão preocupada com título, estão preocupada com coisas, e esquecendo o principal, que é vidas. E aí? Às vezes nós queremos facilidades para servir Jesus. Mas no Evangelho não tem facilidade. O Evangelho não tem facilidade. Não tem. A pastora sempre fala de altar aqui, ó. Tem não. Não tem facilidade no altar, irmãos. Só existe um altar que tem facilidade e que muitos estão caminhando por ele. É o altar de Caim. Eu ministrei esses dias aqui. É o altar da rebelião, da desobediência, da ingratidão. É o altar do reconhecimento. Esse altar tem sido famoso no meio da igreja. Mas aos olhos de Deus, o altar de Caim é repugnante. Deus não agrada. Quando você vê alguém querendo ser reconhecido, ele está caminhando no altar de Caim. Porque o altar de Caim é mais fácil. Faço do meu jeito, da minha maneira, quando eu quero, o dia que eu quero. Não tenho dar satisfação para ninguém. Esse é o altar de Caim. Mas o altar que Jesus entregou a vida dele é outro. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aqui na igreja, você que está me ouvindo através dessas câmeras, você que é crente, fique mais crente. Se você está consagrando, consagre mais. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você tem fugido do pecado, fuja mais. Sabe por quê? Porque os dias que estão vindo por aí são dias escuros. São dias que a igreja, muitos que estão dentro da igreja, não suportarão tamanha pressão. Jesus suportou a pressão. Mas será que a igreja dele vai suportar? Mas por que Jesus suportou a pressão? Porque havia um propósito do Pai na vida dele. E ele não cedeu das palavras de Satanás na vida dele. Nenhum ele cedeu. Ele não pegou nenhuma dessas palavras. Por quê? Porque ele sabia o que ele veio fazer aqui na terra. Era necessário que ele morresse numa cruz. Era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E agora,
Jesus está aguardando essa mesma igreja que ele conquistou lá na cruz. Jesus só está aguardando ela. Quando essa igreja estiver pronta. Tem muita gente, irmãos, que está faltando mandar material para lá, para construir. Está faltando. Está faltando. Ah, pastor, mas deixa eu, me espera um tempo, porque eu preciso resolver. Irmãos, se nós não tomarmos decisões radicais na nossa vida, nós corremos o risco de Jesus levar a igreja dele e nós ficarmos para trás. Às vezes nós preocupamos com tanta coisa aqui na terra, mas não preocupamos com a nossa vida espiritual. Nós preocupamos com o nosso trabalho, preocupamos com o nosso casamento, preocupamos com as nossas finanças, preocupamos com tudo, mas não preocupamos com a nossa vida espiritual. E seria a primeira que nós deveríamos preocupar. E aí? Nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. Somos estrangeiros aqui na terra, viu? Aqui não é a nossa morada. Você não mora aqui. Você está aqui de passagem. A nossa morada está lá no céu. E Jesus vai vir buscar a igreja dele. Como a pastora falou, no abrir e fechar de olhos, Jesus vai vir buscar a igreja dele. E como que a igreja dele está? Como que ela está? Como que a igreja do Senhor está hoje? De que maneira, de que forma ela está? Está dormindo como aqueles discípulos? Está dormindo como aquelas desajuizadas, como a pastora falou? Está sem a reserva de óleo? Às vezes nós pensamos assim, pastor, estou passando por algumas pressões. Querido, as pressões na nossa vida, elas é para nos moldar a tal ponto de nós pegarmos preparado para o dia de amanhã. E eu e você precisamos estarmos preparados para o dia de amanhã. Precisamos estar preparados para o dia de amanhã. Então, meu irmão e minha irmã, não faça para o homem, faça para o Senhor. Espere a recompensa do Senhor. Quando você fizer alguma coisa, não espere alguém chegar e bater nas suas costas. Não espere isso não. Porque isso vai distanciar você do Senhor. Porque todas as vezes que você fizer, você vai estar esperando elogio, recompensa, ser reconhecido e etc. Precisamos fazer a obra? Precisamos. Mas temos que ter entendimento que a recompensa vem do Senhor. Pastor, mas não é bom ter elogios? Claro que é bom, mas até certo ponto. Elogio demais estraga. Recompensa demais estraga. Tapinha nas costas demais estraga. Eu mais a pastora, nós fomos para a África, voltamos,
Eu não esperei elogios de ninguém, recompensa de ninguém. Porque nós não estávamos lá fazendo a obra para o homem. De forma nenhuma. Nós estávamos lá fazendo a obra para o Senhor. Isso sim. Porque quando nós chegarmos na nossa morada celestial, quando nós chegarmos lá, o Senhor vai estar com um galardão nos esperando. É isso aí, irmãos. Se você ganhar aqui, lá você não ganha. Não tem jeito. Vai ter que perder aqui. Vai ter que perder aqui. Então, meu irmão e minha irmã, não chegamos em casa ainda. Aguarde Jesus voltar para nos buscar. Ah, pastor, desde criança ouço falar que Jesus vai voltar. Ah, mas que é isso? Nunca volta. Esses dias de coronavírus aí, Jesus tem voltado para muita gente, viu, irmãos? Nem uma, duas só não, viu? Está voltando individualmente. E ele vai voltar coletivamente daqui uns dias. Para a igreja. Sabe? Quando você vê notícia aí na televisão. Ah! Sumiu um povo da terra. Você vai lembrar, bem que o pastor falou. E isso está prestes a acontecer, porque o mundo está cheirando mal. O mundo está cheirando mal. O homem esqueceu de Deus. Mas você que está aqui dentro hoje, eu quero te convidar você a fazer uma aliança com o Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Deus, por que, irmãos? Se Jesus voltar para você hoje, individualmente, vamos supor que Jesus não volte no arrebatamento hoje, volte exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Quando você acordar, diante de que você vai estar? Esse dia eu ministrei num velório, eu falei para eles, olha, aqui não é o final não, viu? Aqui é o começo. Porque essa vida que nós temos na terra, ela não é eterna, ela é limitada. Então aqui não é o final, aqui é o começo. Então nós temos que nos preocupar, daqui para frente agora. Mas que preocupação é essa, enquanto estamos vivos? Ah, morreu, acabou. Acabou não. Você acha que Jesus ia entregar a vida dele, ser pregado numa cruz, para uma vida passageira como essa aqui na terra? De forma nenhuma. Então, você que está aqui, se você não tem certeza da sua salvação, hoje, se Jesus voltar para você hoje, individualmente, diante de quem você vai acordar? Do diabo ou de Deus? No céu ou no inferno? Precisamos ter essa certeza, irmão. Porque nós fazemos essa decisão enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando. Depois que morrer, não tem jeito mais. Amém? Vamos ficar de pé.